Vivemos grandes tensões essa semana. Nossa, como nós brasileiros somos resilientes, fortes, mas que escolha, né? E em meio à pandemia e na saúde, a uma crise econômica, passamos agora por uma desnecessária crise política. E diante de tudo isso ainda temos uma imprensa assim ávida por potencializar, por gerar mais medo, mais ansiedade. Mas antes de julgarmos, vamos lembrar que a Procuradoria-Geral da República, que é aí presidida pelo procurador Augusto Aras, ela vem sendo extremamente ágil em suas ações. Já pediu na sexta mesmo as denúncias feitas pelo agora ex-ministro da Justiça contra o presidente Jair Bolsonaro. Aras quer o aval da corte para ouvir o ex-ministro e colher possíveis assinaturas. Eu não vou emitir opiniões, mas vamos ao que interessa, vamos aos fatos. Segue com as notícias. De abril de 2020, 8h30 da manhã, a Bolsa na sexta-feira fechou em 75.331 pontos, uma queda de 5,45 e o índice S&P fechou em alta de 1,39. O dólar a 5,66 com alta de 2,33. A saída do ministro Sérgio Moro na quinta, dia 23, nós ouvimos boatos que preferíamos até não acreditar, mas aconteceu. Devido a uma troca do comando da Polícia Federal na sexta, às 11 da manhã, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou seu desligamento do governo federal. O pronunciamento do ex-ministro da Justiça ele repercutiu até na imprensa internacional. Alguns destaques. The Wall Street Journal, o ministro da Justiça do Brasil se demite após conflito com o presidente. O The Guardian, ilustre ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, renuncia em revés para Jair Bolsonaro. The New York Times, o governo brasileiro em turbulência enquanto Bolsonaro demite chefe de polícia e ministro da Justiça renuncia. O jornal Clarim, o ministro Sérgio Moro renunciou no Brasil, o dólar dispara e a Bolsa de São Paulo cai. Bom, sem mencionar opiniões ou julgar, temos sim que ouvir os dois lados, certo? Mas eu colocarei aqui algumas questões. Que eu acredito serem relevantes. Ele até poderia ter seus motivos, mas esse era o melhor momento para o nosso país? E o grau de relevância? Era só assim que resolveria isso? Questões de divergências para indicações? Sérgio Moro ele deixou uma carreira de mais de 20 anos de magistratura. Hoje ele precisaria fazer outro concurso para ser juiz novamente, acho que nem o registro da OAB ele tem mais lá no Paraná. Quer dizer, ele abriu mão de tudo isso para hoje simplesmente deixar um país inteiro, mais de 200 milhões de brasileiros literalmente desorientados, por um motivo que ainda estamos tentando entender. Gente, é uma nação, e para completar, no sábado, ainda vem à tona prints de conversa com a deputada Carla Zambelli, pedindo que ele não tomasse nenhuma decisão. Acreditem, ele printou as conversas e enviou à imprensa. Bom, gente, isso é real, não é uma novela. E por que ele não fez isso antes ou diretamente ao chefe de Estado, assim, não conversou antes, com o presidente? O ex-ministro, ele fez um discurso de que estaria defendendo a autonomia da Polícia Federal. Disse que a exoneração de Maurício Aleixo, da diretoria da Polícia Federal, foi uma interferência política e voltou a negar que tenha negociado uma indicação ao STF para aceitar o cargo de ministro da Justiça e que só havia feito um pedido, que era proteção à sua família. E logo em seguida ao pronunciamento, no final do dia, o presidente Jair Bolsonaro também fez o seu pronunciamento. Foi só emoção sexta-feira. Ele iniciou dizendo que sempre teve o apoio do povo brasileiro. Ele relembrou toda a sua trajetória, até ali, como foi a nomeação do juiz Sérgio Moro ao Ministério da Justiça na época, falou da relação de confiança que tinham, que os cargos-chave do Ministério da Justiça eram indicações, eram de Curitiba, e sentia por parte da imprensa, assim, por ter sido acusado de impedir investigações, como se ele estivesse contrário à Lava Jato, e realmente era o oposto, ele conseguiu reduzir muito a corrupção. Bom, Bolsonaro, em resposta a Moro, que disse ter uma biografia a zelar, ele respondeu: eu tenho um Brasil a zelar. E quanto à acusação de interferência dele na Polícia Federal, ele disse que
eu posso trocar o ministro, por que eu não posso trocar a diretoria da Polícia Federal? Como comentarista, Luiz Camargo Vlog, ele falou ontem, ele disse assim, que país do mundo a pessoa ou as pessoas que são responsáveis pela tentativa de assassinar o presidente da República ficam impunes. Outra coisa que ele mencionou, e aí, né, segundo Luiz Camargo, quanto à acusação de que Jair Bolsonaro queria afastar o Valeixo, né, por conta das investigações contra o seu filho Flávio, as pessoas esquecem que a Polícia Federal, comandada por Valeixo, foi quem inocentou o próprio Flávio na denúncia por lavagem de dinheiro. Conforme ele disse, Moro foi um exímio juiz e ele seria realmente excelente vê-lo ocupando uma cadeira no STF. O seu valor para a nossa história é inestimável, sim. Inestimável, desculpa. É excelente, assim, ter um super juiz da Lava Jato, que é o nosso símbolo, né, do controle à corrupção lá no Ministério, mas agora a realidade é outra, né? O Moro mesmo, ele mencionou recentemente que o grande feito dele foi a transferência de líderes do PCC, do Presídio Estadual de São Paulo, para presídios federais. Ele divide esse mérito, inclusive, da operação com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. E com essa relação já um pouco desgastada com o presidente, o então ministro já estava, assim, há algum tempo meio quieto. Inclusive, nos últimos acontecimentos da Polícia Federal, tivemos a ausência do ministro em algumas ações policiais. Bom, no sábado, né, logo pela manhã, o presidente Bolsonaro se reuniu já com o ministro Jorge Oliveira, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é um dos principais nomes cotados aí para o Ministério da Justiça. E o outro que é cotado é Alexandre Ramagem, como novo diretor da Polícia Federal no lugar de Maurício Valeixo. Bom, agora, impacto de tudo isso no mercado financeiro. A Bolsa chegou a cair na sexta 9,5% durante o dia, quase um circuit break, mas que depois foi suavizando essa queda até o fechamento. Eu acredito que o mercado já assim está meio cansado, né, de tantas informações mal interpretadas, cansado de circuit break, e não teve não. Né, ela fechou numa queda assim, mais suave. Assim, os investidores nos questionam: onde investir? Como o colega disse, a única certeza que nós temos é que tem que continuar comprando álcool em gel. Mas brincadeiras à parte, vamos lembrar que a bolsa no curto prazo, ela é extremamente emocional e no longo prazo ela é mais racional. Então, os consultores com grande experiência no mercado financeiro já identificam que o mercado sempre super reage a tudo, tanto na notícia boa como na notícia ruim. E o que ocorreu sexta, com uma visão assim bem otimista, ela não gerou necessidade de venda urgente de papéis e nem necessidade de compra imediata por causa de queda, gerou oportunidades. E o que é a saída de Moro, o que ela representa e impacta nas empresas? No curto prazo, nada. Porque ainda não mudou impostos, incentivos, faturamento das empresas. Então, o mercado está agora especulando sobre um grande risco de o que vai acontecer. A política, ela pode impactar no longo prazo, sim. Foi até lembrado alguns cenários similares que aconteceram assim, mais recente. Quando Trump demitiu por Twitter Rex Tillerson, que era o secretário de Estado, em 13 de março de 2018, o índice S&P caiu 0,68. Depois ele demitiu Michael Atkinson em 6 de abril de 2020, o S&P subiu 7,03 e não mudou assim, muita coisa depois. Então é muito cedo para alguém dizer o que vai mudar nas empresas e nas ações. É cautela. Cautela para não tomar atitudes impensadas, analisar e ponderar antes de qualquer movimentação. Como é algo sistêmico, que não temos o controle, né, não temos o controle desse risco, dessas oscilações, é agir sem movimentações extremas. E reforça aqui, como sempre, que a grande vantagem de uma carteira diversificada que equilibra tudo isso nesses momentos. Bom, os tópicos da semana, alguns destaques, Porto Alegre terá um novo hospital com 60 leitos, a Itália volta a registrar o menor número de óbitos por Covid-19 em um mês, Universidade norte-americana Johns Hopkins, ela divulgou neste sábado, dia 25, que o número de óbitos no mundo por coronavírus está em 20 mil, infelizmente.
sendo 1/4 nos Estados Unidos. A Índia começa a relaxar isolamento após um mês de confinamento. A OMS alerta para as incertezas sobre os casos de reinfecção. E o Brasil, até sábado, estava com os números de 4.016 óbitos e 58.509 infectados. Agora, sobre ações, que eu disse que falaria de uma empresa por semana. Hoje, vou falar sobre a Raia Drogasil, o papel RADL3. É a maior rede de drogarias e o 5º maior grupo varejista do Brasil, com 12,9% de participação no mercado de varejo farmacêutico. A fusão em 2011 da Droga Raia com a Drogasil, que foi fundada em 1935, fortaleceu ainda mais a marca. Tem mais de 2.000 lojas em 22 estados brasileiros. Em nossa live do Banco Safra, o vice-presidente da companhia da Droga Raia, Eugênio de Zagotes, ele mencionou que sobre a capacidade de gestão, que se referenciaram muito pela Itália. Como ele disse, torcer pelo melhor, mas se preparar para o pior. Eles tiveram a preocupação com o cuidado humano para ter as pessoas saudáveis e protegidas e com a estabilidade profissional. Eles estão com 15% só do quadro paralisado, mas já contrataram 2.000 funcionários. Adaptou todas as lojas com atendimento dentro dos critérios, né, da OMS, se anteciparam no abastecimento de medicamentos. Eles têm 11 CDs próprios comprando direto da indústria, então os centros de distribuição. Reconheceu que está numa situação privilegiada, sim, 5% só das lojas que estão fechadas porque são em shopping, e continuam com o objetivo da abertura de novas 240 lojas, que já era o objetivo antes do Covid-19, nesse ano, né, essas 240. Não estão demitindo ninguém, tem sim algumas pressões financeiras de curto prazo, mas estão prontos para lidar com elas. E quanto ao e-commerce, estão muito mais atuante que a demanda, porque a demanda explodiu, né? Então, segundo ele, eles estão bem mais atuantes agora. Eles não estavam totalmente prontos para o e-commerce, mas mesmo assim o percentual de vendas digitais no 4º trimestre de 2019 estava 2,33%, agora está entre 6% e 7%. Bom, é isso. Hoje, às 10, teremos na live do Banco Safra a conversa com o Dr. Leandro Reis, vice-presidente da Redditor. Vou finalizar não com mensagem, mas voltando ao nosso primeiro assunto. Deixaremos que os devidos julgamentos venham depois de apurados todos os fatos, né, pelas autoridades competentes. Vamos continuar filtrando nossas notícias, sendo otimistas, porque nessa história a gente não tem o vencedor Bolsonaro ou Sérgio Moro, não, só tem o povo sendo perdedor, porque são acusações dos dois lados. Portanto, não vamos pré-julgar, não vamos desanimar, vamos torcer para o nosso país. Como o jornalista Alexandre Garcia disse, já temos crise suficiente, então vamos nos unir em prol de um bem comum. Tenham todos um bom dia e uma excelente semana.